O nosso assunto de hoje é a respeito da idolatria, mas eu não quero falar da idolatria daqueles que têm outras religiões. Eu quero falar da idolatria sua, minha, nossa, da nossa idolatria, daqueles que conhecem a Deus. O que é uma idolatria? Adoração de ídolos. O que será um ídolo? Aqueles que não conhecem a Deus e têm um instinto supersticioso costumam se voltar para os ídolos, ou seja, para os seus propósitos, os seus objetos que eles dedicam atenção, dedicam confiança, dedicam uma certa dose de fé. É verdade, até o materialista, até o ateu também tem os seus ídolos, aqueles objetos nos quais ele deposita fé. Mas não é sobre essa idolatria que eu quero falar. Eu quero falar sobre a idolatria daqueles que conhecem a Jesus, daqueles que já experimentaram o sabor do mundo vindouro, aqueles que já conheceram o poder do que é sobrenatural, ou seja, a idolatria que você corre o risco de ter em seu coração. Essa é a idolatria que pode acarretar o maior mal possível. Jesus uma vez nos advertiu de que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas devemos temer aquele que, além de matar o corpo, ainda pode jogar a alma no inferno. E eu quero fazer um paralelo com isso. Você não deve se preocupar somente com aqueles que estão perdidos no mundo, mas aqueles que estão dentro da igreja e no caminho da perdição. Esses serão os piores seres da eternidade, os que conhecem o caminho de Deus e se desviaram, serão os Judas da eternidade. A Bíblia diz em Atos 1:25 que para preencher a vaga deixada por Judas, foi proposto um processo entre os crentes da igreja primitiva. Isso porque Judas foi escolhido por Jesus como um dos 12, mas ele se transviou, segundo a palavra da Bíblia, se transviou ou se desviou indo para o seu próprio lugar. Isto é possível. Veja bem, você corre o risco, todos nós corremos o risco sério de se desviar do caminho do Evangelho e como Esaú, que procurou lugar de arrependimento e não achou, você pode ser a pessoa mais infeliz aqui na terra e na eternidade. Quais são as pessoas mais infelizes? Será que são aqueles que nunca conheceram o Evangelho, o amor de Deus? Não, os mais infelizes são aqueles como Esaú, que trocaram a bênção de Deus por um prato de lentilha. Ou seja, aqueles que trocaram a sua posição de filhos de Deus por uma posição corrupta, de amante das obras das trevas e idólatras, aqueles que trocaram a sua fé em Deus, a sua posição, o seu estado junto ao Senhor dos Exércitos, trocaram sim por uma posição rebaixada, ou seja, foram vomitados da boca do Senhor. Será que há pessoas assim? Claro que há. Infelizmente, há muitas pessoas que conheceram o caminho do Evangelho e, segundo o autor da carta aos Hebreus, caíram da fé. Quando caíram da fé, se tornaram as pessoas mais condenáveis de todo o universo, de toda a eternidade. E você corre esse risco. Como é que se começa a correr esse risco? Quando você se torna relaxado para com a sua fé. Ou você não entende a sua fé, ou você acha que o Evangelho caiu do céu de graça para você, que você não tem que fazer nada. Quando você conheceu o Evangelho, você ficou sabendo que era um caminho que estava sendo proposto para você. E esse caminho é um caminho de tribulação. É um caminho de angústia, sim, angústia na terra, por enquanto, porque um dia será um caminho que redundará em glória, mas por enquanto você não terá melhor sucesso do que Jesus, o Filho de Deus. Ele sim veio à terra, para quê? Para nos salvar. O que aconteceu com ele? Foi perseguido, foi apedrejado, foi, por fim, crucificado, morto por mãos de iníquos. Isso tudo ele sofreu porque era justo. E ele disse que aqueles que fizessem o que ele fez também sofreriam da mesma maneira. Portanto, ao você escolher o caminho do reino de Deus, saiba você
que está escolhendo um caminho duro. Não é brincadeira. O caminho de Deus não é para crianças, no sentido de irresponsabilidade, mas é para crianças no sentido de sensibilidade, de sinceridade, de dedicação. As crianças se dedicam àquilo que fazem. Portanto, o reino de Deus é para crianças que, pela sua simplicidade e sinceridade, se entregam completamente ao Senhor que os amou e que os ama, para obedecerem ao seu Senhor. Porém, aqueles que são irresponsáveis estão a ponto de se encaixarem na condenação do Apocalipse, de estarem mornos na fé. Isso é para você que conhece o Evangelho, no entanto não produz fruto algum. Eu pergunto, que fruto você tem produzido? Qual é o resultado da sua vida? Você diz que crê em Deus, mas não há milagres na sua vida. Você diz que crê em Deus, mas a sua vida não se diferencia da vida daqueles que creem no dinheiro. Você diz que ama a Deus, mas a sua vida em nada é diferente daqueles que amam o pecado. Então, o que é que caracteriza a sua fé? É uma fé vazia, morta, porque não tem obras, não tem fruto. Você está a ponto de se tornar um idólatra. Idólatra cristão. Você conhece os cristãos idólatras? São aqueles que conhecem o Evangelho, professam o Evangelho, mas a sua vida nega tudo o que dizem. E as igrejas estão cheias de idólatras, pessoas que com a sua boca professam seguir a Jesus, mas com as suas atitudes negam. Vamos ver o que a Bíblia diz em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, o reino de Deus. Será isso fanatismo? Deixar as outras coisas em segundo lugar? Não. Isto é o puro evangelho. Se você professa seguir a Jesus, então Jesus é o Senhor da sua vida. E se você não é um servo de Jesus, então você não pertence ao reino de Deus. Aqueles que obedecem a Jesus são os verdadeiros servos de Jesus, aqueles que conhecem a felicidade. E os demais são simplesmente religiosos, que não conhecem a Jesus. Toda religião que não tenha Jesus vivo como Senhor da vida é uma religião vã, vazia, é uma religião oca, fria, idólatra. Há muitos que estão idolatrando os preceitos da religião, os dogmas da religião. Eu já tenho ouvido falar de pessoas que se professam denominacionalistas acima de serem cristãos, acima de crerem no Evangelho. E eles não aceitam os outros das outras denominações como irmãos, são sectaristas, idólatras do caminho que eles escolheram, dos seus preceitos, dos seus estatutos, dos seus dogmas. Os dogmáticos são idólatras. Há muitos idólatras cristãos, são cristãos de nome, porque na realidade são religiosos idólatras, estão idolatrando a sua religião, não são servos, nunca foram servos, porque nunca nasceram de novo. O que aconteceu com eles, e quem sabe você está nessa situação, e é tempo de se arrepender. Você entenda essa situação. Você foi convencido de que a religião certa é esta, o cristianismo expresso na Bíblia, mas isso ainda não é tudo. O importante não é que você esteja convencido de que o cristianismo é a verdade. Eu lhe perguntarei, você já está morto para o mundo? Você já não sente nada com relação ao mundo? O seu prazer, a sua alegria, a sua dedicação tem sido o reino de Deus, a oração, o cântico de louvor a Deus. A sua alegria é passar tempo na presença de Deus. A sua alegria é estar na presença de Jesus, ou a sua alegria é assistir filmes, é assistir jogos de futebol, teatro, televisão, novelas, bate-papos, passeios, jogos de futebol, jogos de todo tipo. Não que eu esteja dizendo que essas coisas em si são pecado, mas se você dedica mais tempo a estas coisas do que a buscar o reino de Deus, então isto já é uma prova cabal de que você não ama o Senhor em primeiro lugar. A sua fé é vazia e o testemunho que você dá é negativo. Ninguém jamais poderá
poderá se converter a Jesus através do seu testemunho, porque não vem nada de bom em você, não vem nada de alegria, de felicidade da eternidade, não vê nenhum poder sobrenatural na sua vida. Você é um idólatra da religião cristã, você está idolatrando os dogmas cristãos. Infelizmente, o céu não é para aqueles que estão neste caminho. Muitos, infelizmente, enganados. E é por causa disso que eu estou mostrando isso para você. Que você seja advertido de que aqueles que estão no cristianismo, mas são apenas dogmáticos, sectaristas, estão adorando uma denominação, idolatrando os seus dogmas, o céu não é para vocês. Não é para esses tais. O céu é para os servos, aqueles que dão a sua vida por Jesus. Aqueles que têm a Jesus como Senhor da sua vida e o buscam em primeiro lugar. As outras coisas, todas são acrescentadas, independentes da sua vontade. Aquele que crê em Jesus, não crê nas outras coisas. Aquele que espera em Jesus, não espera nas outras coisas. Aquele que busca o Senhor em primeiro lugar, evidentemente, não busca as outras coisas também em primeiro lugar. Primeiro lugar, só há um. As outras coisas, tudo é resto, tudo fica para trás, tudo é depois. Primeiro, Jesus. Se você ama Jesus desta maneira, você está no caminho certo. Mas muitos têm se esquecido de que o evangelho é duro, o evangelho é de espada, o evangelho é divididor, o evangelho divide entre aqueles que são santos e aqueles que são misturados, aqueles que são servos de Jesus e aqueles que são servos de si próprios, porque há, na realidade, muitas pessoas que não seguem a Jesus, seguem o seu próprio conceito que tem do cristianismo. E eu creio que muitos que estão me ouvindo agora estão nessa situação. Você não segue a Jesus, você segue o que você acha que é certo no cristianismo. É completamente diferente. Então você estará sendo, dessa forma, um idólatra. O cristianismo não é uma religião como as outras. O cristianismo consiste em obedecer a Jesus vivo. E quem é Jesus? O Senhor. Jesus não é um simples salvador fraquinho, ele é o Senhor da glória, e só há salvação para aqueles que têm a Jesus como Senhor da sua vida. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu: se você confessar a Jesus com a sua boca e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você tiver a Jesus como Senhor da sua vida, Senhor é isto, você é servo, servo não se manda, não tem direitos, servo não tem direito a nada. O único direito que o servo tem é de não ter direito. Se você está nessa posição, submisso a Jesus como Senhor da sua vida, então você está garantidamente no caminho do reino de Deus. Você pertence ao reino de Deus, ou seja, você pertence ao governo de Jesus. Você estará sendo governado por Jesus. Mas, caso contrário, você está somente seguindo uma religião, então Jesus não é o seu governador. O seu governador é você mesmo. Você se dirige a você mesmo por aquilo que você acha que é certo na Bíblia, por aquilo que você crê que é o cristianismo. Entendeu a diferença? Se você não entender, infeliz será você. Mas se você entender e tomar a boa decisão, fizer a boa escolha, então você estará no caminho certo, caminhando para o céu, no reino de Deus, seguindo a Jesus, obedecendo a Ele, sendo um servo de Jesus. Que coisa mais maravilhosa há do que ser servo de Jesus? Escolha este caminho. Tenha Jesus como Senhor da sua vida. E se Jesus é Senhor, você é servo. Você será a pessoa mais feliz deste mundo, o servo de Jesus Cristo. Amém.